minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Gosta de arroz com piqui e de leitão à pururuca? Vamos sair da culinária para um tema que machuca? O que a gente viu no Catar foi uma coisa de lascar um passeio do Pachuca. Eu não acredito nisso, não. Pedro Pinça, não. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Vai, chama o Pedro Pinça que eu não tenho coragem, não. Pedro Pinça, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Você teve que pensar muito para fazer isso. Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Como vão vocês? Estamos bem. Meu caro Pedro Pinça, tu já pensou, Pedro Pinça? O cara foi criar uma quadrinha somente para dar uma trollada no Botafogo. Meu Deus, que é isso, hein, Pedro Pinça? Nossa senhora, eu não tenho palavras para definir isso. Não tinha o Luciano do Vale, não há palavras para definir o gol de Zico. Nossa, não tenho comentário, desculpe, pode pular essa parte. Vamos fazer o seguinte, Pedro Pinça, a gente vai falar da Copa Intercontinental depois dessa próxima reportagem. A gente vai aqui se recompor, né? E vamos falar depois da Copa Intercontinental, o que aconteceu na quarta-feira. Tá bom. Bom, o fato é que o Senado está discutindo um projeto que pode ter grande impacto nas competições esportivas, porque um personagem central das competições, de um jogo, né, profissional, é o árbitro. E os árbitros e auxiliares, meu caro Gesiel Carvalho, poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos. Pois é, essa mudança está prevista em um projeto que já foi aprovado pela Comissão de Esporte do Senado. Reportagem da Júlia Lopes. O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição. Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado à capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Sociais. Júlia Lopes, muito obrigado pelas informações. Pedro Pinça, a gente já falou desse projeto aqui outras vezes no 11 Minutos, mas agora o projeto avançou. Saiu da Comissão de Esporte, foi aprovado pela Comissão de Esporte e segue aqui o seu caminho no Congresso. Você sabe que esse projeto, Adriano, ele foi discutido inclusive com várias audiências públicas por um grupo de trabalho que era composto por vários atores, né, desse processo todo, inclusive árbitros que estão em atividade. Chegou a vir o Daronco, chegaram a vir árbitros, ex-árbitros tipo Péricles Bassols e tal. Mas assim, eu não vejo muita coisa prática nesse projeto dele acontecer, não. Porque, por exemplo, eu já vi o senador Carlos Portinho, que também milita na área de esporte, falando disso. Você fala só do árbitro de futebol, como é que fica o árbitro de vôlei, como é que fica o árbitro de basquete, entendeu? Então eu acho que esse projeto ainda vai andar por outras comissões aí, e a polêmica em cima dele ainda vai ser bastante grande. Eu não sei se vai ser uma aprovação muito simples, não. Passou aí na Comissão de Esporte, né? Com o Romário falando aí e tal, o projeto do senador veneziano, mas eu não sei se vai ter uma aprovação muito simples nas próximas comissões permanentes em que ele vai ser analisado.
Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Que agora fica para 2025, né? A tramitação desse projeto. E aí nós vamos acompanhar com atenção a tramitação dessa proposta. Porque, né, Gesiel, o fato é que hoje o árbitro vamos falar a palavra aqui popular, faz um bico. Faz um bico, é verdade. Né? Porque o árbitro geralmente faz um bico, né? Ali nas horas vagas, e aí tem toda aquela questão de especialização, custo de formação, que são coisas inerentes a uma profissão. É verdade, eles geralmente têm uma outra profissão, de onde eles têm uma certa estabilidade, ou procuram ter uma certa estabilidade, uma previsibilidade com relação à questão de ganhos financeiros, porque com relação à arbitragem, é como você falou, né? Como a gente fala hoje em dia, é um job, né? É um trabalho que ele faz ali e vai depender de escala, vai depender de ser escolhido ou não para apitar determinados jogos. É claro que aqueles que já estão no futebol há um certo tempo e já angariaram aí uma fama ou uma especialização a título de árbitro FIFA e apitar jogos internacionais tem uma situação mais estável. Sim. Mas a grande maioria, como jogador de futebol, a gente praticamente, quando vai falar em jogadores de futebol, mira mais naqueles que são mais incensados pela mídia, que aparecem mais, que tem mais publicidade. Mas existe um mundo aí de jogadores de futebol que ganham um salário muito, muito, muito pequeno em detrimento a esses outros medalhões. Então, com a arbitragem acontece a mesma coisa, né? Então, a possibilidade é desse projeto trazer uma certa estabilidade mesmo, uma previsibilidade maior para os árbitros. Agora, existem coisas a serem consideradas, isso que o Pedro Pince falou também deve ser levado em consideração. Não tem só árbitro de futebol, né? Existem vários esportes e a arbitragem, na grande maioria deles, atua. É isso mesmo. Fico pensando aqui, né, Pedro Pince, por exemplo, um árbitro de futsal, né, da 3ª divisão, sei lá, de Minas Gerais. Sim. Então, também ele tem, não é só o glamour do árbitro FIFA, né? Né? Como o Gesiel disse isso, você tem uns 5 ou 6 que você conhece, que estão aí toda hora falam na TV, né? Grandes partidas, que apitam competições internacionais e tal, mas aí não é todo mundo que chega nesse nível, né? Então você tem que pensar na pirâmide inteira que abarca todos os árbitros dos esportes, né? A gente tem que pensar que tem várias séries, A, B, C, D, em todo o Brasil. Sim. E tem jogo em todas essas séries e precisa de árbitro para apitar todos esses jogos. É verdade. Eu achei só uma curiosidade sobre árbitro, né? Árbitro é uma coisa interessante de futebol, principalmente os mais aí top, né? Árbitro FIFA, geralmente se fala o nome completo, né? Dulcídio Vanderlei Bosquilha, Arnaldo César Coelho, José Assis Aragão, José Roberto Wright. É pra impor respeito, né? Já que o árbitro tem aquela coisa de ser um pouco odiado, digamos assim. Ainda bem que não tem nenhum árbitro da família imperial do Brasil. Senão, coitado. Metade da transmissão seria só para dizer quem que era o árbitro. Tá inspirado hoje. Então vamos aqui com essa inspiração falar sobre a Copa Intercontinental. Vamos deixar o Pedro Pince falar o que aconteceu, Pedro Pince, na quarta-feira, porque o Botafogo, agora falando assim sério mesmo, assim, deixando claro a gozação que é de lado. Não, isso aí foi o Wellington, não foi eu não, você foi o Wellington. Viu? Alô, Hugo, primo aí que tá em Pameri, isso aí é o Wellington. Falando do jogo, né, de quarta-feira, o Botafogo, vamos combinar, né? Tava realmente desgastado, todos os fatores, né? Queria que você comentasse aí o que aconteceu na quarta-feira lá em Doha, no Catar. Eu acho que foi uma viagem muito atribulada do Botafogo. Foram 3 dias entre o final do Campeonato Brasileiro e uma viagem de 17 horas, mais um fuso de 6 horas a mais, para você fazer um jogo eliminatório contra um time que não vinha bem, que era o Pachuca, mas que não eram favas contadas, né? Nesse caso, a gente não pode nem culpar o calendário da CBF, porque nesse caso a responsabilidade foi da FIFA, porque quando a CBF fez o calendário, contava-se
que o clube sul-americano fosse direto para a semifinal. E a FIFA, no caso, mudou o modus operandi do campeonato, fazendo com que o clube sul-americano que se classificasse jogasse uma partida a mais. E aí acabou complicando a logística do Botafogo. E aí complicou tudo, porque até o avião que seria um para levar o Botafogo acabou sendo outro, né? Que muito menos confortável. Há relatos de jogadores que ficaram no chão do avião. Quer dizer, você vai para uma competição internacional desse quilate, desse tamanho, e os jogadores cansados, né? Então complicou tudo. E na verdade teve também a decisão do Arthur Jorge de, por conta desse desgaste físico, entrar com um time mesclado. Salto alto? Não acho que seja salto alto. Acho que foi uma decisão baseada na questão física. Eu acho que ele não menosprezou o Pachuca. E aí acabou sendo se ele tivesse, o Botafogo tivesse tido uma boa atuação, ele teria saído como gênio, mas como acabou sendo derrotado, a gente pode colocar a decisão, como controversa. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, não tem nenhum botafoguense que tenha perdido o sono por conta dessa derrota, não. Por conta de todas essas complicações aí ao longo do trajeto, porque foram muitos jogos ao mesmo tempo. Foram 8 jogos em 20 dias, foi um negócio muito louco e acabou acarretando nessa eliminação precoce. É verdade, eu concordo com a sua avaliação, Pedro Pince, porque realmente o Botafogo tem um grande time e também vamos combinar. Agora eu não esperava que o Pachuca jogasse aquilo tudo, não. Ou deixou para jogar tudo quando o jogo contra o Botafogo? O Pachuca estava lá no Catar desde sexta-feira passada. Isso. Só esperando. Não, estava ali, era o jogo do ano para o Pachuca, então o time estava bem preparado, estava descansado, né, e tal. E o Botafogo ali na lida no campeonato. E também, vamos combinar, né, Pedro Pince, o Botafogo, depois de um ano fantástico, né, Libertadores, título inédito, Brasileirão, depois de 29 anos na fila, toda aquela pressão em relação ao que aconteceu ano passado com o Botafogo. Quando veio o título brasileiro, isso é do ser humano, dá uma descarregada na adrenalina e há um relaxamento natural e o pessoal tem o direito de comemorar. Sim. E o Botafogo nem isso teve tempo direito, o time do Botafogo, para comemorar. Então, eu concordo com vocês. Acho que a vitória... E o engraçado é que são 3 taças, seriam 3 taças. Se ganham os 3 jogos, 3 taças, não quero nem saber. Era o Derby das Américas, o Champion Challenge, parece, né? Que era o Challenger Cup. Challenger Cup. Isso. E a Intercontinental no final. Então, eu acho o seguinte... Apareceu um campeonato carioca, o campeão da Taça Rio também ganha, é um negócio impressionante. Eu acho que avisaram pro Tex, olha, é o seguinte, a prateleira aqui já tá, se trouxer mais taça, tem que reforçar a prateleira, tá muito pesada, deixa o menino descansar. Bom, e aí tá tudo certo, é como o Pedro Pince falou, não tem ninguém triste com relação a isso não, porque o que o Botafogo ganhou nesse ano, e principalmente na última semana, tem comemoração aí. Sim, merecidíssimo. Sem dúvida. 10 anos. E parabéns, viu, Pedro Pince, e ao todos os torcedores do Botafogo. A gente promete, o Gesiel promete fazer aqui depois um cordel da comemoração do título do Botafogo. Você sabe que esse negócio de cordel é com ele, né, Pedro Pince? Eu tô fora. Pois é. Muito bem. Estou impressionado até agora, vai. Pessoal, agora vamos falar que nossa pauta tem aqui vários assuntos aqui pela frente, né? Vamos aqui às Copas Mundiais, porque a FIFA oficializou nesta semana as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. 24 de junho a 25 de julho de 2027, 32 seleções, é a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. O jogo provavelmente vai ter, né, em Brasília. Pois é, eu estava esperando que falassem também as praças, as arenas, os estados onde vão ocorrer os jogos, mas a FIFA ainda não disponibilizou essa informação, somente a data, né, 24 de junho a 25 de julho, mas eu acredito que o Mané Garrincha com capacidade para 70 mil pessoas, não é possível, vai ter joguinho aqui sim. E Pedro Pince... Certamente. E Brasília, só falando em sedes,
Brasília está pleiteando, postulando ser a sede da final da Libertadores. Pois é, eu no ano que vi vem. isso, fiquei feliz da vida. Seria Montevidéu ou Brasília, são as duas cidades que estão pleiteando sediar essa final no ano que vem. Ah, jogo bom de ver, né? Eu gostaria demais que Brasília fosse a campeã, torcendo para isso. É isso, vamos aguardar aí a definição da Conmebol. E rapidinho aqui ainda sobre a Copa do Mundo Feminina, né? Ao contrário da masculina de 2014, ainda não tem aquela sangria desatada de construção de estádios, né? Porque a estrutura de 2014 está aí. Pronto, Prontíssimo. Então agora é só escolher os estádios, né? A FIFA está muito aí confortável, né? Dessa vez, porque a estrutura está aí. Se bem que tem obra da Copa de 2014 que até hoje não saiu, não está pronta. Bom, agora vamos falar das Copas masculinas de 2030 e 2034. A FIFA, hein, Pedro Pince, decidiu nessa semana também, oficializou, né, a Copa de 2030. Uma sede aí com várias sedes, né? Zona, uma confusão danada, né? América do Sul no meio, né? E tal, né? E tudo mais. E a Copa de 34 na Arábia Saudita, acabou aquela expectativa que era gostosa, né? Sim. Qual será a sede? Agora é só por aclamação, Pedro Pince. Essa Copa de 2030 vai ser uma confusão danada, né? Porque as sedes oficiais me parecem Marrocos, Portugal e Espanha, correto? Isso, exato. E aí, no início da competição, vão ter jogos sediados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Isso. Como é que eles vão fazer essa logística aí, meu amigo? Eu não sei como é que vai ser isso, não. Olha, e aí, por exemplo, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses três serão considerados sedes? Já estão classificados? Quem é que vão jogar? Quem é que vai jogar a eliminatória sul-americana? Exatamente, olha só que confusão. Eu acho que a FIFA, assim, tem alguém que diz assim, vamos bagunçar um pouquinho? Tá tudo muito previsível, porque eu acreditava que depois daquela Copa de 2002, que foi na Coreia do Sul e no Japão, Copa que nós ganhamos, a última, aliás, né? Tá precisando voltar, a FIFA ia abandonar esse negócio de múltiplas sedes, porque é uma confusão, gente. Se não é uma confusão para os jogadores, que já tem tudo certinho ali, as confederações, já tem os hotéis, os voos, é tudo tranquilo, mas a Copa não é feita para os jogadores, não. Eu acredito que a Copa deveria ser feita mirando os torcedores. Já é uma confusão você sair do seu país para ir para uma outra sede, quando é sede única por conta dos vários estados, dos vários locais onde se desenrola no país sede. E agora, vários países, várias sedes. Como é que fica a situação do torcedor para fazer essa logística de acompanhar a sua seleção? Eu acho muito ruim, muito ruim. O aspecto do torcedor, péssimo. Se a FIFA está pensando em outros aspectos, seguramente está. Eu acho que deveria olhar um pouquinho aí para a festa. É feita para quem, né? Porque se for para o torcedor, dona FIFA, você está bagunçando o negócio. E agora só sede longe, Adriano. Da Rússia, Catar, agora Arábia, Marrocos. Gente, botar um negócio aqui mais pertinho da gente. O fato é que os jogos na América do Sul vão ser uma semana antes da abertura oficial. Então aí vai ter uma complicação. E aí já tira a magia também, né? Porque aí você espera a Copa, aí tem a abertura, aí o jogo de abertura, tudo isso tem uma magia de que tá começando a Copa, né? Sim. Aí, não, já começou, porque há 2 semanas atrás teve jogos aqui na América do Sul, aí fica tipo um jogo de segunda classe. Muito ruim isso aí. Eu acho, sob qualquer aspecto, muito ruim. A gente faz assim, a gente deixa um próximo 11 minutos para comentar a escolha da Arábia Saudita para a Copa de 34 daqui a 10 anos, depois da experiência do Catar em termos de temperatura. Eu acho que a Arábia Saudita, a temperatura não é tão diferente do Catar, porque a previsão é que seja em julho. Mas verão. Mas é a Arábia Saudita, né? Vai botar ar-condicionado em tudo quanto é poste. Lá o pessoal, a grana é muito pesada, né, meu amigo? Então, não tem outro motivo para colocar uma Copa. Literalmente a meca do esporte, literalmente. Exato. Não tem outro motivo para colocar uma Copa na Arábia Saudita que não seja financeiro, né? Porque a questão de público lá, você vê os jogos do Campo do Sauditão, que não são lá muito
prestigiados pelo público, né, meu amigo? Então a questão é só financeira mesmo e vamos ser felizes, né? O que eu posso dizer é que, lá vem, 2034 será uma cópia das Arábias. Ah, meu Deus. Wellington, não, desculpa. Essa foi pra gente terminar. Depois da sua quadrinha do Pachuca, eu tinha que falar alguma coisa. Pessoal, a gente vai encerrar aqui 11 minutos, mas a gente não pode deixar de falar aqui do grande Amaury Passos. Sim. Que fez parte daquela geração fantástica do basquete brasileiro. O basquete do Brasil tenta se reerguer e voltar ao protagonismo, mas o pessoal não deixa, os dirigentes não deixam. Mas o fato é que Amaury Passos, que morreu ontem aos 89 anos, fez parte daquela geração literalmente de ouro do basquete brasileiro no final dos anos 50, início dos anos 60, em que o Brasil rivalizava com os Estados Unidos, claro que no basquete amador, né? Como potência do basquete, hein, Pedro Pince? Ah, sim, porque a gente tem que pensar, né, que os esportes não começaram ontem, né, como às vezes a gente acha. Então, assim, historicamente, o basquete nacional, tem campeonatos mundiais aí, 59, 63, né? Tem o vice-campeonato mundial de 54 e certamente Amaury foi o maior baluarte dessa geração, dessa época do basquete brasileiro. Certamente, eu acho que talvez tenha sido o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos. Me perdoe aí o grande Monsanto, o grande Oscar Schmidt, mas no que diz respeito a conquistas com a camisa da seleção brasileira, eu acho que Amaury é imbatível, né? Foi um cara que ganhou 2 vezes o prêmio de melhor jogador do Campeonato Mundial em posições diferentes. Acho que foi o único jogador que conseguiu isso, né? Como ala e como pivô. Então, assim, a gente tem que homenagear Amaury mesmo e agradecer tudo que ele fez pelo esporte brasileiro, porque o basquete brasileiro já foi o melhor do mundo, muito por conta também de Rosa Branca, também de outras pessoas que estavam ali ao redor dele, Vladimir Marques e tal, mas o Amaury certamente foi o baluarte maior dessa geração. Tá, então, Wellington, palmas aqui pro grande Amaury Passos. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação e, por favor, agora a sua senha para encerrar o prazo para mandar mensagem para o sorteio dos livros, que hoje é de 5 kits, aqui o último sorteio do ano. Então, o prazo está encerrado, boa sorte a quem for concorrer, e eu deixo aqui o meu abraço mais uma vez a você, Adriana, a você, Gisele, e aquela saudação especial sempre a quem nos acompanha. Muito obrigado e até segunda-feira. Um abraço a todo mundo. Valeu. Valeu. Um abraço, Pincer. Esse foi o Pedro Pincer. Muito legal aqui bater bola com o Pedro Pincer toda segunda e sexta. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Recentemente, a imprensa deu grande destaque ao anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo, se concretizado, vai criar um mercado de 700 milhões de pessoas. Entre os países incluídos estão Brasil e Paraguai, parceiros do Mercosul, ao lado de Argentina, Uruguai e Venezuela. Brasileiros e paraguaios dividem uma fronteira de 1.345 quilômetros. Inclusive tem uma rádio parceira, a Rádio Integração FM, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Bela Vista fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Brasileiros e paraguaios também são sócios em um empreendimento gigantesco, a usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. E como é bonito aquilo lá, você já visitou? Já visitei, é top, é impressionante. Impressionante, né? O atual clima amistoso e de cooperação entre Brasil e Paraguai é bem diferente da situação no século XIX. Os dois países estiveram envolvidos no maior conflito armado internacional da América do Sul e que começou há exatos 160 anos. Foi no dia 13 de dezembro de 1864 que o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes declarou oficialmente
guerra ao Império do Brasil e invadiu a então província de Mato Grosso. É a Guerra do Paraguai, como Gesiel Carvalho destacou agora há pouco aqui no Arquivo S. Uma frase famosa diz que numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E a Guerra do Paraguai é recheada de episódios com diferentes versões. Até o início do conflito é motivo de divergência entre os historiadores. Alguns acham que a guerra começou para valer semanas antes, em novembro de 1864, quando um navio brasileiro foi aprisionado pelo Paraguai. Foi o vapor Marquês de Olinda que transportava o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Ele nunca chegou a Cuiabá, já que morreu numa prisão paraguaia. Numa guerra também existem fatos que são consenso. Um deles é que, sob as ordens de Solano Lopes, o exército do Paraguai entrou em Mato Grosso. Era uma época, claro, que não existia Mato Grosso do Sul. Toda a região que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul formava a província de Mato Grosso. Era a primeira parte de um plano para ampliar o território paraguaio, que não tem saída para o mar. Estavam na mira de Solano Lopes, Mato Grosso e Rio Grande do Sul no Brasil, as províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios e o Uruguai. Ameaçados com os planos bélicos e expansionistas do vizinho, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram e formaram a chamada Tríplice Aliança. Para encurtar a história, as vitórias iniciais dos paraguaios tiveram fôlego curto e foram minguando aos poucos. A Tríplice Aliança, contando com a ajuda da Inglaterra, a grande potência da época, virou o jogo e ganhou a guerra. A última batalha aconteceu em abril de 1870, 4 anos e 4 meses depois dos primeiros tiros. Francisco Solano Lopes tombou em Cerro Corá, a 450 quilômetros da capital do Paraguai, Assunção. O Paraguai, que antes da guerra tinha uma das maiores economias da América do Sul, com elevado grau de industrialização e investimentos em infraestrutura, terminou o conflito arrasado. 20% da população morreu e a indústria e a economia ficaram destruídas. O país nunca mais restabeleceu o status de potência regional. Os vencedores também não saíram nada bem da guerra. O Império Brasileiro, por exemplo, sofreu um impacto pela morte de 60 mil soldados e civis, além de uma dívida astronômica para financiar o esforço de guerra. 160 anos depois, de vez em quando, a Guerra do Paraguai volta a ser assunto entre o Brasil e o país vizinho. Quer um exemplo? O canhão El Cristiano, que era do Paraguai e foi apoderado pelo exército brasileiro no final do conflito em 1870. O canhão faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, mas até hoje o Paraguai reivindica que El Cristiano seja devolvido. Apesar da polêmica em torno da peça histórica, nada se compara às hostilidades entre os dois países que culminaram com a Guerra do Paraguai há exatos 160 anos. Hoje, felizmente, as disputas envolvendo brasileiros e paraguaios se resumem, por exemplo, aos jogos de futebol entre as seleções nacionais. No último confronto em setembro passado, por sinal, a seleção brasileira perdeu para o Paraguai por 1-0 em Assunção. É, o que está virando rotina da seleção perder nas eliminatórias. Infelizmente. Daí, portanto, então, momento histórico aí do Brasil, Guerra do Paraguai, teve início oficial há exatos 160 anos. E onde é que o Senado entra na Guerra do Paraguai? Você vai saber no Arquivo S. O Arquivo S. É isso aí. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a nossa dica de leitura de hoje é sobre a maior emissora de televisão do Brasil, a Globo. A trilogia A Globo, escrita pelo jornalista Ernesto Rodrigues e publicada pela Editora Autêntica, traz uma visão inédita e profunda sobre o impacto da emissora na vida de várias gerações de brasileiros. Ernesto baseou-se em um extenso trabalho de pesquisa que durou mais de 5 anos e que inclui
mais de 60 entrevistas inéditas realizadas pelo autor com pessoas que atuaram dentro e fora da emissora ao longo dos anos. O primeiro volume, Hegemonia, abrange o período de 1965 a 1984 e desvenda os bastidores da implantação e consolidação da emissora em um cenário político dominado pela ditadura militar, em meio a uma disputa feroz de audiência com as emissoras concorrentes e a polêmica em torno da legalidade do acordo da Globo com o grupo Time Life. Ao mesmo tempo, visionários como Walter Clark e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, transformavam o mercado publicitário, reinventavam a programação e revolucionavam a temática e os padrões de produção da teledramaturgia com novelas inesquecíveis, ao mesmo tempo em que militares controlavam o jornalismo da emissora sem resistência de Roberto Marinho. O segundo volume, A Globo Concorrência, chega às livrarias em março e resgata os altos e baixos da Globo na travessia de 1985 a 1998, período histórico em que o Brasil passou por grandes transformações na política, na economia e no perfil social, econômico e cultural dos telespectadores. A Globo Metamorfose, o terceiro volume, previsto para junho do ano que vem, cobre o período entre a virada do século e o início da década de 2020, época em que a Globo se viu obrigada a promover mudanças profundas em todas as suas áreas, da tecnologia ao conteúdo, para manter a liderança, num cenário de transformações radicais impostas pela internet, pelas redes sociais e pelas novas plataformas de informação e entretenimento. Eu leio para vocês um trechinho do início desse livro, no qual Ernesto Rodrigues fala de como nasceu esse projeto. A ideia deste livro nasceu durante um dos trabalhos que fiz para a Globo como produtor independente, quando tive acesso a alguns pedaços de um tesouro. O conteúdo integral de centenas de depoimentos de atores, jornalistas, executivos, diretores, roteiristas, produtores, administradores, publicitários e também profissionais de marketing, programadores, engenheiros e artistas, entrevistados pela equipe do Memória Globo, o departamento responsável pelo resgate e pela organização das histórias das empresas e dos profissionais do Grupo Globo. Em outubro de 2018, entrei em contato com Roberto Irineu e falei do meu projeto de mergulhar de forma irrestrita e independente nas transcrições dos depoimentos do Memória Globo e de usar o conteúdo dos depoimentos em uma biografia da Globo, que eu queria que fosse publicada por uma editora do mercado brasileiro, sem qualquer ligação editorial ou financeira com o Grupo Globo. Durante quase 5 anos, sempre como jornalista que sempre fui, nunca com pretensões de acadêmico e muito menos ainda de historiador, procurei, sempre que julguei necessário, cotejar os depoimentos do Memória Globo com um conteúdo de mais de 60 entrevistas inéditas que fiz com protagonistas importantes que atuaram dentro e fora da emissora ao longo dos anos, e com a bibliografia que organizei a partir de outras centenas de fontes independentes e que incluíram os principais jornais e revistas do país. Uma das premissas principais do projeto foi de que nós, brasileiros, não precisávamos de um livro para contar uma história que nós mesmos vivemos. Sabemos o que ardeu, refrescou, doeu, aliviou, envergonhou, brilhou, chocou, inspirou em todos esses quase 60 anos em que nosso olhar foi atraído pelo primeiro tubo de imagem depois da tela da Globo. A Globo, Hegemonia, de Ernesto Rodrigues, publicado pela editora Autêntica, tem 672 páginas e você encontra com facilidade nas livrarias e portais da internet. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui e volto semana que vem com mais dicas de leitura para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura. Dicas de leitura. Autores e livros. Entrevista. Vacina é coisa de criança? Sim, mas também de adulto. Você que já passou dos 18 e já é jovem há muito tempo, está com sua carteira de vacinação em dia? Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Silvia Freire. Ela é infectologista. Doutora Silvia, bom dia. Bom dia, tudo bem, Adriano? Tudo bem. Doutora Silvia, por que o adulto deve dar importância à própria vacinação e não apenas à vacinação dos filhos?
muito interessante, muito importante, né, que a gente fique atento, nós adultos fiquemos atentos aos nossos calendários, porque essa é uma estratégia de nos proteger desses agravos que são muito preveníveis. Além disso, a gente precisa lembrar também que essa é uma estratégia de proteger quem está ao nosso redor, né? A gente fala muito de vacinação em criança, mas a gente tem que lembrar que existem algumas suscetibilidades que vão, né, ocorrendo, acontecendo à medida que esse indivíduo vai envelhecendo. Então, existem algumas vacinas que são recomendadas especificamente para idosos. E um outro ponto que a gente tem que lembrar também é que alguns imunizantes ainda não estavam disponíveis quando nós, adultos, atualmente éramos crianças. Então, existem alguns esquemas que precisam ser feitos para que a gente possa ficar protegido nesse sentido. Muito interessante, então, o adulto dá importância à vacinação, né? Algo importante mesmo, né, para todos nós. Agora, quais são, doutora Silvia Freire, as vacinas essenciais para o adulto? Sim, vamos lá. Então, as vacinas de hepatite B são importantes caso o adulto não tenha sido imunizado na infância, tá? Além disso, a gente vai lembrar também daquela vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche. É importante lembrar que coqueluche é uma doença que vem reaparecendo e ressurgindo, tá? Então é importante que mesmo adultos que tenham sido vacinados na infância ou no passado façam um reforço, tá? Outra vacina que é válida e importante é a febre amarela. É importante lembrar que esse indivíduo pode ser imunizado se não tiver sido imunizado previamente, e que eventualmente fica indicado reforço conforme foi o esquema inicial. A vacina de febre amarela é muito importante para algumas áreas geográficas específicas em que a gente tem, né, algum registro aí dessa doença. Além disso, a gente precisa lembrar da vacina de influenza, né, que é a vacina de gripe. É uma vacina que ela é essencial para alguns públicos específicos, especialmente idosos, gestantes e algumas pessoas com doenças crônicas. Uma outra vacina que entra na nossa lista é a vacina para HPV, recomendada, né, como esquema inicial ali para adolescentes de 9 a 14 anos, mas também para homens e mulheres adultos, né, de 15 a 45 anos, tá? Vale lembrar também, especialmente para o público de idosos, mais suscetível aí a doenças pneumocócicas, que a gente tem alternativas para a imunização nesse sentido. E mais recentemente, a gente tem também disponibilidade de imunizantes contra o vírus syncytial respiratório, que é um agente que causa infecções respiratórias com potencial gravidade em idosos e também em crianças de baixa idade. E mais uma vez, nesse contexto da proteção de quem está ao redor, essa é uma estratégia para proteger não só esses idosos, mas também aquelas crianças de baixa idade que convivem com isso. Outras vacinas também importantes nesse contexto, a gente tem uma lista, né, que não é tão pequena, são a vacina para herpes zoster, né, que fica recomendada aí para pacientes a partir de 50 anos, é um agravo que pode causar dor intensa e até prolongada dentro do momento inicial do quadro. E aí a gente vai lembrar também da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e não necessariamente os adultos são imunizados. Então é importante que seja avaliada aí, né, a caderneta prévia, o calendário prévio, para que os esquemas possam ser avaliados e completados. E por último, o que eu destacaria, a vacina para dengue, né, que está disponível para pacientes de 4 a 60 anos. A gente está iniciando agora de novo, né, período de chuvas, onde a gente sabe que infelizmente a gente tem uma concentração maior do número de casos. Muito legal aí a explicação da senhora, né, sobre essa relação de vacinas essenciais para os adultos. Agora, na experiência da senhora, doutora Silvia Freire, a senhora como infectologista, né, trabalha aí junto às pessoas, né, no dia a dia, como é que tem sido a adesão dos adultos a esse esquema vacinal? Tá legal? Tem muita coisa que possa melhorar? Como é que a senhora está vendo aí a conscientização dos adultos? Pronto, de forma geral, a gente percebe que o foco está sempre concentrado nas populações pediátricas, né? Eu faço infectologia pediátrica, lido muito com o público pediátrico e vejo que, de maneira geral, as pessoas se preocupam em manter, né, a regularidade da vacinação dos seus filhos, enfim, dos seus netos, dos pacientes pediátricos, e talvez esse cuidado não seja tão significativo, né, no adulto. Então, a gente tem muito que melhorar, assim, na adesão, nas coberturas vacinais, nessas populações de pessoas, de adultos, né, e idosos também, pessoas mais velhas. De fato,
a gente precisa ter a conscientização de que vacina não é um assunto só de criança, né? Que todos nós temos que estar envolvidos nesse processo, para proteção individual de quem está por perto. Estamos conversando com a doutora Silvia Freire, ela é infectologista, o assunto vacinação para adultos. A doutora já explicou aí as vacinas que são essenciais, inclusive depois essa entrevista vai ficar no nosso site, senado.leg.br/rádio, e você poder depois escutar novamente essa entrevista e depois ali com lápis e papel na mão, né? Ou depois pegar uma lista na internet das vacinas e dar uma atualizada no seu cartão de vacinação. Doutora Silva, queria perguntar para a senhora sobre fake news em relação a vacinas, né? Para encerrar aqui nossa entrevista. A gente sabe, né, que na pandemia, também algumas campanhas aí, algumas vacinas para crianças, algumas fake news que circulam nas redes sociais têm atrapalhado as campanhas de vacinação. A senhora sente também esse impacto das fake news na vacinação de adultos, desestimulando os adultos a procurar um posto de saúde para se vacinar? Sim, sem dúvida. A gente sabe que as informações de fontes duvidosas, enfim, né? Nesse contexto aí de fake news, desestimulam e desencorajam, né? É muito importante que a gente busque fontes confiáveis para que a gente possa, enfim, consultar, entender quais são as indicações, né? Os imunizantes incluídos em calendário são imunizantes que foram amplamente testados e a gente sabe que às vezes a busca pela informação é uma fonte inadequada. Hoje em dia a gente tem circulação de informações enfim, com muita velocidade e não necessariamente as pessoas têm tempo de checar e a fonte acabam tendo um impacto muito negativo nesse contexto e causando um temor ou uma preocupação que não tem fundamentação, tá, né? Muito importante que a gente esteja protegido, enfim, né? As vacinas têm um impacto significativo aí no aumento de sobrevida, na queda das taxas de mortalidade, principalmente mortalidade infantil. Tiveram um impacto histórico, né? Nesse sentido, e a gente não pode, né, confiar em qualquer informação que não seja baseada, né, em fundamentação de estudos científicos para tomar as nossas decisões nesse sentido, tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade que foi, né, que foi vivida, que foi apresentada, mas a gente tem que, com base em informação científica, combater esse processo de desinformação. Perfeito. Doutora Silvia Freire, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para a senhora. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante. Então conversamos com a doutora Silvia Freire, infectologista. Pois é, ela falou aí sobre as vacinas, né, que são obrigatórias para nós adultos e a gente tem que dar uma checada. Será que a minha carteira de vacinação tá aí em dia? Então a gente precisa avaliar. Agenda do Senado. Daqui a pouco, às 10 horas, tem sessão não deliberativa no plenário do Senado. Uma sessão não deliberativa não tem votação de projetos, é dedicada a discursos de senadores e comunicações da mesa do Senado. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco confirma que Senado pode votar corte de gastos na próxima semana. Comissão aprova projeto que incentiva ônibus elétrico com dinheiro do imposto de renda. E senadores gaúchos elogiam o MP que destina mais 6,5 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Boa noite. O presidente do Senado afirmou que deputados poderão concluir na próxima semana a votação da regulamentação da reforma tributária. Rodrigo Pacheco anunciou que na última semana de trabalho, os senadores deverão apreciar o programa de pagamento da dívida dos estados e a proibição do uso de celular nas escolas. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que os deputados poderão votar até quarta-feira a regulamentação da reforma tributária, que trata, dentre outros pontos, da redução de tributos para diversos produtos e serviços, como os medicamentos, e da devolução de impostos
para famílias de baixa renda, além da isenção de itens da cesta básica. Ele declarou que o projeto aprovado nesta quinta-feira pelo Senado pode até não ser perfeito, mas vai simplificar o sistema de cobrança de impostos no país. Foi uma grande conquista nacional, de modo a termos um sistema tributário mais simples, menos burocrático, longe de se pretender ser uma reforma perfeita, mas foi a reforma possível. Rodrigo Pacheco confirmou que nesta última semana de trabalho, o Senado deve votar o pacote de corte de gastos do governo federal, caso os deputados aprovem os projetos. Também estão na pauta o programa de pagamento das dívidas dos estados com a União e a proibição do uso de celular dentro das escolas de ensino infantil e médio. E a questão do pacote de gastos com a apreciação pela Câmara, chegando ao Senado, além de outros temas como é o projeto da dívida dos estados. Na quinta-feira está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a votação da liberação de créditos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2025. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, comemorou a aprovação do projeto que regulamenta a reforma tributária, mas a parlamentar defendeu maior tributação para o tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados e açucarados. Tereza Leitão argumentou que impostos saudáveis reduzem os custos dos sistemas de saúde e promovem o bem-estar das populações, além de gerarem receitas estáveis que podem impulsionar o desenvolvimento sustentável. Ações essas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Estamos falando de um modelo de reforma tributária que pode ajudar a enfrentar a mortalidade, a doenças como câncer, transtorno da saúde mental, doenças respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais e metabólicas. Uma nova medida provisória libera 6,5 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. O texto também autoriza a União a participar de um fundo para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos. A reportagem é de Pedro Pincer. O presidente Lula editou uma medida provisória que autoriza a União a participar de um fundo para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos. Para o Rio Grande do Sul, o texto permite ajuda de até 6,5 bilhões de reais para obras de infraestrutura para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os senadores gaúchos elogiaram a edição da MP. Luiz Carlos Reis, do Progressistas, afirmou que a medida representa um alívio e uma conquista para evitar novas tragédias no Rio Grande do Sul. E hoje podemos comemorar que boa parte da população atingida pelas enchentes, as milhares de empresas atingidas, as milhares de casas, residências de famílias atingidas, agora teremos solução. Felizmente, conseguimos esse valor, que foi extremamente importante, que vai ajudar milhares de gaúchos e dessas regiões atingidas. O texto prevê a criação de um comitê gestor que deve planejar a aplicação de recursos nas áreas afetadas por eventos climáticos extremos. O senador Paulo Paim, do PT, destacou que a liberação da verba é fruto do trabalho de autoridades federais, estaduais e municipais em prol do Estado. Nós somos 497 cidades, em torno de 490 foram atingidas. Estou feliz, confesso que estou feliz, porque o trabalho coletivo que realizamos para que essa verba fosse, então, ela foi liberada. Os recursos são muito bem-vindos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou por uma rede social que situações de crise exigem união e pensamento suprapartidário em benefício do povo. Projeto que destina recursos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para incentivar a frota de ônibus elétricos foi aprovado na Comissão de Infraestrutura. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. E a reportagem é de Júlia Lopes. Para ajudar na redução da emissão de gás carbônico, que contribui para o aquecimento global, o projeto de lei do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná prevê a isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para trocar a frota de ônibus movidos a óleo diesel por modelos elétricos. O senador Efraim Filho, do União Brasil
Brasil da Paraíba, destacou que essa transição só será possível se houver mais infraestrutura de recarga para os ônibus elétricos. A implantação do ônibus elétrico exige vultosos investimentos em infraestrutura de recarga, além de representar um custo de aquisição mais alto que o dos modelos a diesel. Devemos lembrar que, de fato, os motores a etanol possuem emissões de gases muito baixas por usar um combustível renovável e que esses motores... Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto que incentiva a eletrificação da frota de ônibus segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido feito por senadores retirou da pauta do plenário o projeto que regulamenta o exercício profissional de acupuntura, autorizando a prática por quem não é médico. O texto, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, agora terá que passar também pela Comissão de Educação e Cultura. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que é médico oftalmologista, apoiou a retirada do projeto de pauta. Ele lembrou que a acupuntura é um procedimento invasivo e, portanto, deve respeitar a lei do ato médico. A lei do ato médico estabelece que os procedimentos invasivos, e quando a gente enfia uma agulha em alguém é um procedimento invasivo, é um procedimento privativo de médico. O plenário deve concluir na terça-feira a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que confere à União a competência privativa para legislar sobre defesa cibernética. Finalizada a etapa, a PEC estará pronta para ser votada pelos senadores. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes. De autoria do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, a PEC tratava apenas da competência privativa da União para legislar sobre defesa cibernética e, concorrentemente com os demais entes da federação, para fazer leis sobre segurança cibernética de serviços públicos. Para garantir o tratamento uniforme, o relator Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, concentrou na União essa atribuição. Segundo ele, isso vai evitar que empresas que operam sistemas de segurança em diversas localidades fiquem sujeitas a regras distintas. Hamilton Mourão explicou que os riscos inerentes à transformação digital exigem uma resposta do poder público. Não só a defesa, vamos dizer, das instituições governamentais, mas principalmente a questão de legislações bancárias, né, e das próprias pessoas físicas que têm suas contas de e-mail, né, suas contas sociais invadidas seguidamente. Hamilton Mourão ainda atribuiu à União a competência privativa de legislar sobre segurança de instituições financeiras e transporte de valores. O objetivo é dar ao Estado brasileiro meios para enfrentar a ação de grupos armados que assaltam bancos e veículos de transporte de valores e explodem caixas eletrônicos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.